Nós iniciamos no domingo passado uma nova série de mensagens, Mordomia Familiar, onde nós estamos vendo o tanto que Deus ama essa instituição chamada família. Afinal, é algo que foi o próprio Deus quem estabeleceu. Nós sabemos disso. O projeto principal de Deus são as famílias. É a partir das famílias que Deus age. E uma coisa, meus irmãos, que eu chamo a atenção nessa noite, e que eu peço para nós termos em mente, e uma coisa que nós devemos ter em mente, que assumir um compromisso com as nossas famílias é ter a revelação da soberania de Deus. De que forma? Obrigado, meu irmão. De que forma? Eu vou repetir isso. Assumir um compromisso com as nossas famílias é ter a revelação da soberania de Deus. Deus se revela. Peço que você olhe essa frase no telão. Se a família é algo que flui do caráter de Deus, é nas famílias que os valores que são frutos de Deus vão ser revelados, construídos e fortalecidos. Entende que isso é um paralelo? Se a família é algo do caráter de Deus, é algo do próprio Deus, nas famílias, o caráter de Deus vai ser revelado, construído e fortalecido em nossas vidas. Justamente pelo fato das famílias ser uma instituição que está no coração de Deus. Amém? Nós precisamos ter isso em mente. E nós só seremos uma igreja influente no nosso meio se nós levarmos nossas famílias a um relacionamento com Deus. Nós só veremos a nossa nação transformada se nós assumirmos um compromisso relacional com as nossas famílias, tendo Deus como fundamento dos nossos princípios. E aqui eu gostaria de ler um breve texto de um autor muito famoso, e eu acredito que, se não todos, a maioria dos irmãos conhecem esse autor. A família é um presente precioso de Deus, estabelecida por Ele desde o princípio, como um lugar de amor, cuidado e ensino. E é no lar que aprendemos sobre fé, perdão e graça, valores que moldam nossa caminhada com Cristo. A palavra de Deus nos lembra, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Josué 24:15, reafirmando o compromisso de vivermos juntos para glorificar o nome do Senhor. E nesse tempo especial, nós celebramos com gratidão aquelas que muitas vezes são o coração das famílias, as mães, mulheres de fé, coragem e ternura, que refletem o amor de Deus em cada gesto de cuidado, e que nesse Dia das Mães nós possamos honrá-las com palavras e atitudes, lembrando que seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada, como diz Provérbios 31:28. Que Deus abençoe cada lar e cada mãe com sua paz e amor eternos. Amém? Esse texto é de um autor reconhecido mundialmente, que nos últimos dias ele tem se popularizado, tem sido influente em diversas áreas da sociedade, inspirado muitas pessoas. O nome desse autor, meus irmãos, é ChatGPT. ChatGPT. Por que eu quis pegar esse texto formulado por uma inteligência artificial? Na verdade, a única coisa que eu pedi, quando eu digitei lá no ChatGPT, foi para ele elaborar um texto sobre família, tendo fundamentos cristãos e deixando uma mensagem de Dia das Mães no final. E ele montou isso aqui. Eu só pedi para ele montar um texto sobre família com fundamentos cristãos e falando sobre o Dia das Mães. E ele me entregou aqui um texto que destaca valores fundamentais para uma caminhada com Cristo. Valores que são fundamentais, formados na família e que vão levar nós a termos uma caminhada com Cristo. Uma inteligência artificial. Algo que não tem a revelação do Espírito Santo como nós temos. Irmãos, aqui com muito temor eu falo isso. Nós temos livre acesso a algo que é muito mais inteligente do que qualquer inteligência artificial. Nós estamos vivendo numa sociedade hoje que aos poucos, nossa mão de obra está sendo descartada por conta da mão de obra da inteligência artificial. E isso é algo que tem gerado um debate na nossa sociedade hoje. Eu namoro uma menina que ela é designer gráfico. Ela faz design gráfico. Ela elabora imagens para empresas, para igrejas, enfim. E ela tem uma parceira de trabalho que, junto a ela, também faz isso. E as duas estavam conversando, depois elas compartilharam comigo sobre isso. O trabalho de designer gráfico está sendo substituído por imagens de ChatGPT.
por tecnologia. E a minha pergunta essa noite, nós temos abrido mão de ter um relacionamento, de assumir um compromisso com as nossas famílias em troca disso aqui? Em troca de um tempo a mais no celular, nas redes sociais, na televisão, ou seja o que for. Nós temos abrido mão de compartilhar experiências uns com os outros para nós ouvirmos experiências sobre isso aqui. Entende a importância de nós assumirmos um compromisso com Deus para as nossas famílias? O porquê desse ser um dos principais, se não o principal alvo do inimigo? O que nós mais temos visto hoje na nossa sociedade, o que nós mais temos visto os ataques de hoje é justamente contra o quê, meus irmãos? É contra as famílias. Homens deixando de assumir a responsabilidade de homem, mulheres deixando a feminilidade de lado, o ser feminino de lado, filhos desrespeitando os pais, pais nem aí com os filhos, é isso que está sendo construído. Mas o que a Bíblia diz para nós? Na Bíblia nós vamos ver vários exemplos de homens e mulheres de Deus que decidiram assumir um compromisso, a fim de que Deus fosse exaltado. E nessa noite eu gostaria de compartilhar sobre a vida de uma mulher que não tem o seu nome registrado, que não tem nada mais falando sobre ela do que senão esse texto, mas que deixa algumas lições para nós. Eu convidei vocês a abrir em 2 Reis, no capítulo 4, agora do verso 8 até o verso 13. Certo dia, Eliseu foi à cidade de Sunem. Uma mulher rica que morava na cidade o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa dela para comer. A mulher disse ao marido: sem dúvidas, esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quartinho para ele no terraço e mobiliá-lo com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. Um dia, Eliseu voltou a Sunem e, subindo ao quarto para descansar, disse ao seu servo Geazi: chame a sunamita. Quando ela veio, Eliseu disse a Geazi: diga-lhe, somos gratos por sua bondade e seu cuidado conosco. O que podemos fazer por você? Podemos falar em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? Não, respondeu ela. Minha família cuida bem de mim. Convido você a fechar os seus olhos, vamos orar novamente. Senhor, que nos nossos corações, ó Pai, que os nossos corações estejam atentos ao que o Senhor tem a nos ministrar nessa noite. A Tua palavra revelada a nós, ó Pai. Que o Teu Espírito confirme em nossas vidas esse grande projeto que o Senhor tem, que são as famílias. Em Teu nome eu oro, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Nós precisamos ter em mente que família é criação de Deus. Não é invenção humana. É algo do próprio caráter do Criador. E a responsabilidade, justamente por isso, é muito maior. Pois nós estamos zelando por algo que foi Deus que confiou em nossas mãos. Eu gosto muito de um exemplo, que é muito pertinente, sobre um carro. Imagina uma situação, se eu estou dirigindo o meu carro que eu comprei, é claro que eu vou tomar cuidado, mas é meu carro. Agora eu vou lá e pego o carro do pastor. Eu vou tomar 2 cuidados, um a mais porque é o carro de outra pessoa, e o outro cuidado porque é o carro do pastor. Deus o livre, acontece alguma coisa. Mas entende? Aqui nós estamos com algo em nossas mãos que não é nosso, é do Senhor. O Senhor nos dá a oportunidade de nós zelarmos por algo que flui do coração dele, que são as famílias. E aí que entra o nome da nossa série de mensagens, mordomia familiar. Mordomia traz literalmente a ideia de que somos mordomos. Ou seja, nós estamos prontos a servir alguém. Nesse caso, mordomia familiar. Nós estamos prontos a ser servos, a ser mordomos, a servir dentro de nossas casas. Filhos aos pais, pais aos filhos, irmãos aos irmãos. E o que nós podemos aprender com essa mulher sunamita? Eu gostaria de listar 3 pontos que nos levam a afirmar um compromisso relacional com as nossas famílias. O primeiro deles, temor ao Senhor. Nós somos servos, amém? Ao exemplo de Cristo, que veio para servir os seus. Mas antes de servir a humanidade, de servir a sua criação, Jesus serve o próprio Pai.
O próprio Deus. Temor a Deus. E o nosso temor ao servir deve ser primeiramente a Deus. Porque quando nós entendemos e quando nós temos um temor a Deus, é gerado em nós um anseio por servir. Entende como isso funciona? Nós tememos, nós amamos a Deus. Deus coloca algo em nossas mãos, a oportunidade. E em nós é criado um anseio, um desejo, um zelo. No versículo 8 até o 10 do capítulo 4 de 2 Reis, certo dia Eliseu foi à cidade de Sunem. Uma mulher rica que morava na cidade o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa dela para comer. A mulher disse ao seu marido, sem dúvidas, esse homem que sempre passa por nós, que sempre passa por aqui, é um homem de Deus, é um santo homem de Deus. Vamos construir um quartinho para ele no terraço e mobiliá-lo com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. A mulher recebe Eliseu em sua casa. Ela reconhece que a presença de Deus estava com ele. E ela vai lá, conversa com o seu marido e constrói um quarto. Mobilia ele, coloca lá uma mesa, uma cama, uma lâmpada, para receber Eliseu em casa. A casa dela, meus irmãos, se torna um lar convidativo para a presença de Deus. E aqui eu trago a pergunta para nós. As nossas casas, as nossas famílias, os nossos lares têm sido um lugar convidativo para a presença de Deus? É um lugar propício para que o próprio Deus esteja? Lembrando que Deus é santo, Deus é amor. E Paulo vai evidenciar, através do Espírito Santo que estava na vida dele, frutos do Espírito, amabilidade, mansidão, domínio próprio. Aqui eu vou parafrasear sorriso. Algo que, aqui eu quero abrir o meu coração com os irmãos, algo que eu me cobro muito. Eu tenho um pai que, graças a Deus, é muito amoroso. Meu pai gosta de abraço, gosta de sorrir, gosta de conversar. E eu me esforço e peço para Deus todos os dias para que Ele coloque em mim um sorriso quando eu chego para almoçar e meu pai está lá me esperando com um sorriso e uma cachorrinha balançando o rabinho lá, feliz. Aqui o que Paulo vai listar a respeito dos frutos do Espírito é para nós exercermos dentro de nossas casas, afinal, isso significa temor a Deus, temor ao Senhor. Quando nós ansiamos e somos hospitaleiros à presença de Deus, os nossos lares passam a ser cheios de graça, amor e bênçãos. O pastor Euler, na semana passada, ele deu ênfase nessa primeira mensagem de que às vezes nós não valorizamos a presença de Deus e nós fundamentamos as nossas casas na areia. Nós devemos, meus irmãos, solidificar as nossas famílias no Senhor, amém? Fundamentar nele, bênçãos serão derramadas em nossas vidas. Como assim? O versículo 14 de 2 Reis 4 vai dizer, mais tarde, Eliseu, que toda vez que passava por ali, ia na casa dessa mulher, e agora ele tinha um quartinho especial, do jeitinho para ele ali, para ele e para o seu servo. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi, que era o servo dele, o que nós podemos fazer por essa mulher? Geazi respondeu, ela não tem filhos, o marido é idoso. Eliseu lhe disse, ano que vem, por essa época, você estará com um filho nos braços. Filhos são bênçãos, amém? Eis aqui a promessa de uma bênção para a vida dela. Quando os nossos lares estão firmados em Cristo, estão cheios da presença de Deus, existem bênçãos sobre nossas casas. E ela respondeu, não, meu senhor, exclamou ela. Por favor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças. Mas, de fato, a mulher ficou grávida e no ano seguinte, naquela mesma época, ela teve um filho, como Eliseu tinha dito. Bênçãos foram cumpridas na vida dessa mulher. Nós devemos fundamentar as nossas famílias na rocha. E a rocha é quem, meus irmãos? A rocha é Jesus, é Cristo. Só que isso não significa isenção de tempestades. O fato de Deus garantir para nós bênçãos sobre nossas vidas, isso não significa que nós estamos isentos de tempestade, de dias ruins, de dias nublados. O versículo 18 até o 20 vai evidenciar isso. Certo dia, quando o menino estava crescido, saiu para acompanhar o pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente o menino gritou, que dor de cabeça.
Seu pai disse a um dos seus servos: leve-o para casa, para a mãe dele. E o servo levou o menino para casa, e a mãe o segurou no colo. Mas por volta do meio-dia ele morreu. A bênção que foi prometida a essa mulher morre. Uma tempestade, algo nublado começa a tomar conta daquela mulher. Aquilo que um dia era um motivo de esperança para ela e de alegria, afinal, filho é alegria. Eu pergunto aqui às mães e aos pais: filhos são alegria? São, né, Matilde? Filho é alegria, graças a Deus. Ela vê a sua alegria ali depositada no filho se esvaindo nos seus próprios braços. O filho da mulher sunamita morre, mas sua família teme ao Senhor. Ela sabe a quem recorrer. Imediatamente ela manda um recado a seu marido e parte com uma jumenta e um de seus servos para encontrar Eliseu. E aqui eu faço uma pergunta para nós: a quem nós recorremos nas tempestades? Às redes sociais? A algo externo? A um futebol? A um dia de off da família? A quem nós recorremos nas tempestades? Essa mulher se lembra a quem é recorrer. Ao homem que era cheio da presença de Deus. E nós temos livre acesso a Jesus, amém? Nós temos livre acesso. Aquela cruz nos lembra de que nós temos um acesso garantido ao Pai. Então nós sabemos sim, meus irmãos, a quem recorrermos nos dias mais nublados de nossas vidas. Porque essa palavra, que é o nosso manual de fé e prática, nos evidencia isso. O filho morre. Rapidamente a mulher fala com o marido, uma jumenta é aprontada, um servo leva junto com ela, e ela chega até Eliseu, e ela conta o que houve, e eles voltam para sua casa, e Eliseu realiza um milagre pelo poder de Deus, e o menino volta à vida. Nós sabemos a quem recorrer. Olha só o que o salmista vai dizer no Salmo 127, o verso 1 e 2. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas, é inútil trabalhar tanto. Desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus é quem cuida de seus amados enquanto dormem. O que o salmista está dizendo aqui? Se não é Deus o fundamento dos nossos lares, não adianta nada nós se matarmos de trabalhar. É isso que está sendo evidenciado na palavra de Deus. Não sou eu quem está dizendo, é a palavra, é a Bíblia, é o Senhor revelando a nós isso, através do seu Espírito Santo que nos testifica isso. Salmo 128, do verso 1 até o 4. Como é feliz aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Como é feliz aquele que teme ao Senhor, aquele que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto de seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como uma videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. Essa é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Essa é a bênção do Senhor, amém? Filhos, uma esposa frutífera, um lar cheio de bênçãos. Essas são as bênçãos do Senhor, amém? Aquele que o teme. Aquele que o teme. E aqui novamente eu trago a pergunta: nós tememos ao Senhor? Essa é a primeira atitude que nós podemos ver no coração daquela mulher sunamita. Ela teme ao Senhor. Quando o filho dela morre, ela sabe a quem recorrer. E tanto nesses salmos quanto nessa passagem de 2 Reis, nós podemos ver sobre filhos. Um grande destaque, que filhos são bênçãos, e nós logo mais vamos ver isso para o contexto da época. Mas aqui eu gostaria de destacar a segunda evidência que nos leva a afirmar um compromisso relacional com as nossas famílias na vida dessa mulher, que é a valorização da família. Valorizar as nossas famílias. O verso 13 de 2 Reis 4, Eliseu disse a Geazi: diga-lhe, somos gratos por sua bondade e seu cuidado conosco, o que podemos fazer por você? Nós podemos falar em favor do rei ou comandante do exército? Qual que é a resposta da mulher, meus irmãos? Não. Curta e grossa. Não, respondeu ela, minha família cuida bem de mim. O que levaria alguém a recusar ser reconhecido? A grande ambição dos nossos tempos é nós sermos reconhecidos de alguma forma.
O que levaria uma pessoa a recusar isso? O que levaria uma pessoa a recusar honrarias de um rei? Ela já era rica. O que leva, meus irmãos, uma esposa a reconhecer os esforços do seu marido? O que leva os filhos a honrarem os seus pais? O que nos levaria a responder não para algo assim? Ela responde não porque ela era valorizada. O que leva filhos e uma esposa a reconhecerem os esforços é eles serem valorizados. Olha só o que Paulo vai escrever para Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 5, o verso 8. Aqueles que não cuidam dos seus, e aqui eu peço uma atenção de vocês para isso. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé. E são piores que os descrentes. Isso é o que a palavra de Deus revela aos nossos corações. Se oferecessem honrarias a algum membro da sua família, da minha família, será que ele responderia não? Minha família cuida bem de mim? Será que essa seria a resposta? Nós temos cultivado valores em nossos lares. Afinal, valorização tem uma palavrinha ali dentro, valor. Quais os valores que nós temos cultivado em nossos lares? Valores positivos, valores bons, valores até que legais. Mas aqui eu quero chamar a atenção de nós, como membros de nossas famílias, sendo filho, esposo, esposas, irmão. Nós precisamos fundamentar os nossos lares na palavra, nos valores que fluem de Deus. Quais são eles? Alguns deles, o cuidado. Nós temos cuidado dos nossos. Nós temos, quando alguém vem falar a respeito de nós, a respeito de alguém da nossa família para nós, qual que tem sido a nossa resposta? Pô, mas seu irmão, não sei o que, velho, não sei o que lá. É verdade, cara, Derso, pelo amor de Deus. Estou falando do meu irmão aqui. Não, pelo amor de Deus. Ou será que eu tenho tido cuidado com ele? Falado, não, cara, ele é meu irmão. Ele é uma pessoa de Deus. Nós temos tido cuidado com os nossos? Nós temos tido dedicação aos nossos? Quanto tempo nós passamos em nosso trabalho, em nossos estudos, em nossos lazeres? E quanto tempo nós temos dedicado aos nossos? E aqui, meus irmãos, o Espírito Santo confronta a mim com essa palavra. É a mim primeiro. Eu tenho dedicado tempo. O terceiro valor, eu tenho dedicado tempo. Eu tenho tido tempo com a minha família. Tempo de mesa, sem celular, um almoço em conjunto, um pós-culto em conjunto com a família, um fim de semana com a família. Nós temos tido tempo, tirado um tempo para os nossos. E um último valor que eu gostaria de destacar, e nós temos inúmeros, afinal a palavra nos revela inúmeros valores que nós precisamos criar em nossos lares. Tolerância. Nós temos sido tolerantes. Aqui eu quero trazer o mesmo exemplo que o pastor Euler usou na semana passada. Quando uma visita quebra o copo de nossas casas, quebra alguma coisa de nossas casas, não tem problema nenhum, Matilde, não precisa, não se preocupa. Isso aí depois nós compramos outra. Agora, quando um de nós quebra, quando um dos nossos, quando um de dentro de casa, e aqui eu vou além, quando uma pessoa de fora nos fere, não, está tudo bem, a pessoa não quis falar assim, eu acredito que ela não quis, ela tinha um coração bom. Agora uma pessoa de dentro de nossa casa, e vamos imaginar aqui uma situação, aqui eu quero criar uma ilustração, em algo que, vamos imaginar que eu estou tendo uma atitude errada de algo na minha vida, e o meu irmão chega para me exortar, para, sai daqui, velho, o que você quer falar para mim? Nós temos agido assim. A Bíblia nos ensina, através da vida dessa mulher, que nós precisamos criar valores que fluem do caráter de Cristo dentro de nossos lares. 2 Reis, o capítulo 4, o verso 14, mais tarde Eliseu pergunta a Geazi, o que nós podemos fazer por ela? Geazi respondeu, ela não tem filhos, e o marido é idoso. E aqui, meus irmãos, o contexto histórico nos traz à tona de que se eles não tivessem filhos, a casa e os bens da família seriam deixados para outras pessoas. Afinal, eles não tinham um herdeiro legítimo. Então, iria ficar para alguém.
E o fato da mulher sunamita e seu marido serem abençoados com um filho significava que o filho seria o herdeiro legítimo da família. É por isso que a Bíblia, através do contexto histórico que ela nos dá, nos evidencia que sim, filhos são bênçãos. Porque os filhos desse casal continuariam o legado da família. Nós temos aqui, graças a Deus, algumas famílias com filhos. Os filhos vão carregar o legado de vocês. Eu vou carregar o legado que os meus pais deixaram para mim. Nós, como jovens, nós vamos carregar o legado que nossos pais deixaram para nós. Fundamentado na palavra. Desde que esteja fundamentado na palavra. Porque nós cantamos, acabamos de cantar, que no nome de Jesus há poder, a cura, a transformação, a ressignificação. Então, se nós não moramos em um lar convertido, há esperança em Cristo Jesus. Amém? Porque família é bênção. E aqui, lembrando que filho significa bênção, porque agora que Eliseu profetiza na vida daquela mulher que ela teria um filho, o filho seria o herdeiro legítimo da família. Além dos bens, ele herdaria os valores. E quais os valores que os nossos filhos vão herdar? Até para nós que ainda não temos filhos, nós precisamos cultivar desde já. Será que eles vão herdar de nós falta de compromisso com o Senhor? Com a nossa casa, com a nossa família, com o nosso trabalho, com a igreja? É isso que eles vão herdar? Não. Não. Nós somos, irmãos, co-herdeiros com Cristo, participantes de sua glória futura. Nós temos agido com dignidade nos nossos lares. Afinal, se nós somos co-herdeiros com Cristo, participantes também de seus sofrimentos, mas sim de sua glória que há de vir, nós temos agido de tal forma. Ontem o Júnior ministrou para a gente aqui no culto de jovens a respeito de Efésios no capítulo 4, e Paulo lá vai falar a respeito de viver de modo digno. Aqui eu estou parafraseando, nós temos vivido como participantes de nossas famílias de modo digno, de quem vai herdar uma glória que há de vir. Afinal, é isso que Paulo vai destacar em Romanos 8 para a gente. E aqui, novamente, eu trago a pergunta para os nossos corações. Nós temos agido assim? Se nós queremos ver os nossos lares transformados, se nós, agora que encontramos Jesus, queremos que essa transformação também entre na vida dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos filhos, nós temos agido como alguém que foi transformado dentro de nossas casas? Feito renúncias que nós precisamos fazer? Deixado de fazer coisas que nós gostamos, a fim de que nós possamos, pelo caráter de Cristo e pelo Espírito Santo que habita dentro de nós, sermos exemplo para os nossos? Mas você não era crente? Você não estava vivendo uma vida de cristão? Ouvir isso de um integrante da nossa casa, da nossa família, dói demais. E meus irmãos, a terceira evidência que eu quero destacar, que nos leva a afirmar um compromisso relacional, é a fé. A fé. Essa mulher teve fé. No versículo 24, 26 e depois, até o 26, depois do 28 até o 30, do capítulo 4, vai dizer assim: então ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: rápido, só diminua o passo quando eu mandar. Que ousadia dessa mulher, né? Ó, não se preocupa não, acelera aí, toca pisante aí. E partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a Gease: olhe, lá vem a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte: está tudo bem com a senhora, com o seu marido e com o seu filho? Olha só a resposta dessa mulher, que curioso. A mulher respondeu: sim, está tudo bem. Aqui evidencia que ela tinha fé. Fé de que ela se ela se encontrasse novamente com o homem que prometeu que ela teria um filho, e o homem que através do poder de Deus profetizou na vida dela que ela teria, e de fato ela teria, ela sabia que se ela encontrasse, ela tinha fé suficiente de que o filho dela voltaria à vida. Verso 28. Então a mulher disse: acaso eu lhe pedi um filho, meu senhor? Não, eu lhe disse que não me desse falsas esperanças. Eliseu disse a Gease: prepare-se para viajar, pegue seu cajado e vá. Não cumprimente ninguém pelo caminho, e quando chegar, coloque o cajado sobre o rosto do menino. E sabe o que a fé vai nos levar? À ação. Eu tenho fé. E aí eu fico assim o resto da minha vida. Não, eu tenho fé, eu sou cristão. Eu já aceitei Jesus, eu vou lá na igreja.
Meus irmãos, fé nos leva a agir, porque a cruz nos leva a agir. Fé nos leva a agir com ousadia. E olha o que essa mulher vai falar aqui no versículo 30. Mas a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não voltarei para casa se o Senhor não for comigo. Olha que ousadia. Nós temos, por vezes, ousadia para muitas coisas. Nós enchemos o peito, estufamos de ar, e nós debatemos com vigor. Mas na hora de lutar pelas nossas famílias, onde está a nossa ousadia? Onde está a nossa fé? Na hora de lutar pelas nossas famílias com o poder de Deus, pelas forças do Espírito Santo, é aquele meme que nós vemos hoje em dia, né? Para fazer tal coisa nós somos um leão, para isso nós somos um gatinho. Essa mulher aqui, ela fala de uma forma tão enfática, que uma ousadia, ela fala para Eliseu: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, eu não voltarei para casa se o Senhor não for comigo. Então Eliseu voltou com ela. Em momento nenhum, a mulher duvida que pelo poder de Deus, Eliseu podia trazer seu filho de volta. Ela demonstra fé e coragem. Quando nós olhamos para o Evangelho, narrando a vida de Cristo, os seus passos aqui na terra, e muitos de seus milagres, ele vai dizer: a sua fé te salvou. Devemos ter fé que somente o Senhor pode transformar as nossas famílias. Eu vou repetir essa frase, você vai soltar um amém com toda a força do seu coração, afinal você está lutando pela sua família. Nós devemos ter fé que somente o Senhor pode transformar as nossas famílias, amém! Glória a Deus! Somente Ele tem poder, não é dinheiro, não é mais nada além do Senhor, afinal, o Evangelho de João é evidenciado para nós que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e nós vivemos com fé. Todos os dias de nossas vidas, nós vivemos com fé. Nós devemos ter fé que o Senhor transforma as nossas famílias, que Ele pode restaurar os nossos lares, de que Ele pode também transformar a nossa forma de agir dentro de casa. E aqui eu vou repetir isso para os irmãos, novamente, eu vou aqui colocar o meu coração na mesa. Essa é a minha oração, para que Deus transforme meu jeito de agir, dentro de casa e fora de casa também, mas principalmente com os meus. Porque eu vou ler novamente aqui 1 Timóteo 5,8, isso que Paulo vai falar para Timóteo, e aqui eu quero só trazer uma ilustração. Paulo, quando escreve a Timóteo, principalmente, o enfoque está na sua segunda carta, mas na sua primeira carta, Paulo está em seus últimos dias de vida. Ele está deixando um legado para Timóteo. Ele está nos seus últimos dias de vida. Os dois últimos registros que nós temos da palavra de Paulo, do apóstolo Paulo, são essas duas cartas. Então ele poderia escrever sobre muitas coisas. E uma das coisas que ele escreve de extrema importância para Timóteo é: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Fé é ação. Nós queremos ver os nossos lares transformados? Nós queremos? Nós queremos ver as nossas famílias salvas? Amém? Nós devemos agir de acordo. Nós não podemos, meus irmãos, agir de modo incoerente aos valores de Cristo. Não podemos agir de modo incoerente. Deus pode restaurar a paz nas nossas famílias. Ele pode, pela fé. Eu posso dizer da minha vida, a minha casa é um lar que eu sinto paz. Que quando eu chego lá, né, deixo minha mochila e eu consigo descansar. Vou fazer uma pergunta: seu lar tem sido assim? Pela fé, meus irmãos. Pela fé, eu declaro que o seu lar vai ser transformado na autoridade do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, e que você vai testemunhar isso. Afinal, nós partilhamos de choro com os nossos, mas nós também partilhamos de alegria. E nós vamos testemunhar uns aos outros que os nossos lares foram transformados de uma forma que a gente nem imagina. Que algumas atitudes antes que aconteciam agora são evidenciadas em Cristo e trazem à tona o amor de Cristo. E você vai ter um almoço de domingo maravilhoso.
Esse foi um dos legados que foi deixado para mim. Almoço de domingo é evento, cara. É prato diferente, é talher diferente, é tudo diferente. E concluindo, a cruz aponta para a comunhão. Eu queria trazer um destaque aqui, nisso que Paulo vai falar. Aquele que não cuidam dos seus, E ele vai trazer aqui, especialmente de suas próprias famílias. O que Paulo está querendo dizer? Que além dos nossos serem os membros das nossas famílias, os nossos também são... Olhe para o lado, vou fazer isso, sempre quis fazer isso. Olhe para o lado, para a pessoa que está do seu lado. São lindos, né? Pela fé em Jesus. Igreja, nós somos irmãos. Nós pertencemos a uma família. A cruz aponta para a comunhão. A cruz aponta para nós assumirmos um compromisso relacional. Graças a Deus, na terça-feira, e aqui eu quero compartilhar com os irmãos, na terça-feira nós iniciamos uma nova turma de discipulado. Amém? Irmãos, e nós vimos 2 lições extremamente valiosas para nós. A respeito do que nos levou a perdermos a comunhão com Deus e do que reconecta. E lá nós vemos de que Deus é alguém relacional. Afinal, Ele envia o seu próprio Filho para morrer, a fim de reestabelecer uma comunhão, uma conexão das suas criaturas com Ele. Então a cruz nos aponta para a comunhão. A cruz também, meus irmãos, é composta por 2 madeiras em 2 sentidos. E nós temos uma cruz bem grande ali. Está vendo que tem uma madeira assim e uma madeira aqui? E eu gosto muito dessa analogia. No sentido vertical, afinal nós temos comunhão com Deus. E no sentido horizontal, afinal nós temos comunhão uns com os outros, pessoas de jeitos, de modos, de temperamentos completamente diferentes. Porque a cruz, Deus nos permite isso. Cristo nos chama a assumirmos um compromisso com Ele, a fim de que nós possamos ser luz para as nossas famílias. E nós agora, meus irmãos, pertencemos à família de Cristo. Olha só que precioso o que Paulo vai falar lá em Romanos 8, a partir do versículo 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos, e nós agora o chamamos Abba, Pai. Ele é o nosso Pai, nós somos adotados. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Olha que massa isso, Deus que é soberano sobre toda a criação, o Deus que criou céus, terra, que criou tudo, que nos deu uma equipe linda de louvor, uma igreja bonita. Ele é nosso Pai. E nós podemos o chamar de Pai, e agora clamar, Abba, Pai. Isso que é o que a palavra testifica aos nossos corações. E Paulo continua no versículo 16. Pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, meus irmãos, olha que promessa maravilhosa. Se somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo, se de fato partilhamos e participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Qual vai ser a nossa atitude nessa noite? Qual vai ser a nossa atitude? Nós vamos assumir um compromisso com as nossas famílias? E aqui eu quero deixar 3 perguntas para nós refletirmos e praticarmos. A primeira delas, como nós podemos agir em temor ao Senhor em nossos lares? De que forma? E aqui eu convido você a refletir, meus irmãos, aqui eu convido você a refletir nisso ao longo dessa semana. Como podemos agir em temor ao Senhor em nossos lares? O que podemos fazer para valorizar ainda mais as nossas famílias? Eu valorizo, tudo bem, eu dou atenção aos meus, mas o que eu posso fazer? Lembra que dentro de casa é um pote que nunca se enche, que nunca transborda. Na verdade, ele transborda de amor, cuidado e carinho. E isso deve continuar, gente. É como uma torneira que está sempre ligada, despejando água. Amor, cuidado. Os valores de Deus dentro de nossos lares nunca são demais. E, por fim, a terceira pergunta para nós refletirmos e praticarmos. Como eu posso agir com fé? Lembrando aqui, meus irmãos, que fé é ação.
E normalmente, fé com ação leva a gente a ter ousadia. Nós somos ousados. Convido você a fechar os seus olhos. Deus, sua palavra, Pai, foi evidenciada a nós nessa noite. E nós estamos comemorando um dia tão especial, o Dia das Mães, Deus. Ó Pai, os nossos corações, nós temos agido dentro de casa, de modo que a gente assuma um compromisso com os nossos. Que o Senhor nos leve, ó Pai, a viver uma vida de temor ao Senhor, valorizando os nossos e tendo fé de que o Senhor pode transformar as nossas casas, nos levando a ter comunhão. Que o Senhor guarde a Tua palavra nos nossos corações, a fim de que nós possamos exercer ela ao longo de nossas vidas. Que o Senhor nos guarde, Pai, em nome de Jesus. Amém.